Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, anualmente a mesma coisa. Chuvas de verão, enchentes, pessoas chorando, lamentando a perda de bens materiais e o mais grave, o mais doloroso, muitas pessoas lamentando tragédias familiares. Pessoas chorando essas tragédias familiares. Uma pergunta que se deve fazer é: depois que a chuva passa, o sol brilha, que isso acontece de maneira natural, porque são chuvas de verão. Então, muitas vezes você tem aquela chuva intensa, a noite toda, forte, concentrada, e amanhece o dia, aquele belo dia de sol. Belo para uns. Para quem está sofrendo, não é um belo dia de sol. A pergunta é: as autoridades farão o que para se evitar novas tragédias em 2027? Porque o grande problema é a naturalização desse tipo de sinistro. As pessoas acharem que não, todo ano é assim mesmo. Então é muito perigoso isso. Então é um problema complexo que envolve ações das gestões públicas municipais, estaduais e do governo federal. Não tem como o município sozinho enfrentar isso. Tem que ter apoio financeiro, técnico, logístico do Estado, unidade da Federação, Bahia, Minas, São Paulo, Ceará, Maranhão, unidade da Federação, e do Estado, União, governo federal, através de parcerias interfederativas para se resolver esses problemas. Por que é importante destacar isso? Porque, infelizmente, mesmo no contexto trágico de enchentes, de deslizamentos de encostas, você tem gente que se aproveita do ponto de vista político eleitoreiro ou político ideológico. Ou seja, por exemplo, um determinado prefeito, gestor de um município aí, ele é ligado, por exemplo, a um grupo da direita ou da extrema-direita, ele acha que ele não quer pedir ajuda ao governo do estado, porque já é uma outra vertente ideológica, o governo federal. Isso é um absurdo. Porque a partir do momento que você é eleito para ser, ou o contrário também, se aplica, a partir do momento que um gestor público, uma gestora, você é eleito, você é prefeito do município como um todo. E sua ação, do ponto de vista da gestão, ela tem que ter uma natureza interfederativa. Por exemplo, para resolver o problema de um rio que está degradado, passa na área urbana. O rio está degradado, entupido, assoreado, que é uma expressão técnica da geomorfologia fluvial. Rio assoreado quer dizer rio entupido de terra, que são sedimentos. Aquela terra que cai dos barrancos. Por que cai dos barrancos? Porque você retira a mata ciliar, aquela mata que bordeja o canal fluvial, o rio, aquele barranco quebra, cai no rio, o rio fica mais raso. Imagine uma situação de uma bacia lá que a bacia antes era para 12 litros de água. Se você coloca terra, ela passa a ser tem uma capacidade agora para ter 8 litros de água, porque tem terra ali. É o que acontece com muitos rios. Então, um trabalho como esse é muito caro. O desassoreamento de um canal fluvial como esse aí é muito caro. Além disso, tem um outro problema muito sério, que é o impacto grave, que é a questão dos resíduos sólidos. A lei dos resíduos sólidos no Brasil explicita a importância dos municípios se articularem para cuidar do lixo, da produção do lixo, a articulação interfederativa, os consórcios territoriais, mas nem sempre isso acontece. E muitas vezes cada município acaba produzindo seus lixões e parte desse lixo vai cair nos canais fluviais. Então você tem um canal fluvial mais raso, por causa do assoreamento, a terra, ainda agora chega lixo. Quando chegam as chuvas de verão, que é uma chuva mais rápida, mais abrupta, você está um dia de sol, calor, mormaço, meio-dia, aquele sol forte. Aí depois, às 14 horas, 1 hora e meia, 2 horas depois, vem aquela chuva intensa, concentrada. O rio
o rio não tem aquele canal fluvial, não vai, a água não vai se concentrar apenas no canal fluvial, ela vai ter uma ampliação horizontal, a enchente vai invadir as áreas, vai causar doenças, porque as doenças de veiculação hídrica vai causar prejuízo, vai invadir os lares, é um problema muito sério. Quando se trata de encostas, o problema fica mais complexo ainda. Aquelas imagens que você vê, por exemplo, na cidade de Juiz de Fora, uma importante cidade de Minas Gerais, que eu conheço, já participei de um evento na Universidade Federal de Juiz de Fora, você vê aqueles barrancos, você vê uma área de encosta e a construção ali, praticamente naquele barranco. É algo extremamente perigoso. O problema, a coisa que eu sempre falo, o problema não é a encosta pela encosta. Porque se o problema fosse a encosta, algumas edificações não seriam construídas em áreas de encosta. O elevador Lacerda, em Salvador, ponto turístico de Salvador, ali é uma encosta. E que encosta, hein? Alguns hotéis ali do Corredor da Vitória, né? Ali é uma encosta. O problema não é a encosta pela encosta, mas essas edificações que eu citei aqui são edificações seguras. Diferentemente de algumas edificações precárias construídas em áreas de encosta. A culpa é da população pobre? Não! Esse é um outro erro absurdo. Que se as pessoas falam por aí, quem mandou o cidadão morar ali? O cidadão chegou para morar, trabalhar em uma grande cidade, não tem dinheiro para pagar um aluguel. Então, muitas vezes, o cidadão ele vai e invade determinadas áreas, ou então até compra por um preço um valor mais baixo, e por um valor mais baixo, acaba adquirindo um pequeno lote de terra em uma área dessa íngreme, perigosa, e vai edificar sem um apoio técnico de um engenheiro civil ou de alguém que possa ter um acompanhamento daquela construção. Então você tem o quê? Uma moradia precária em uma área de encosta. Quando vem as chuvas que há o deslizamento de encosta, que aquilo desaba com grandes prejuízos, aí as autoridades aparecem com belos discursos. Só que o problema é que quando a chuva passa, que a lama seca, e aí? E agora? Fazer o quê? Essa população vai voltar para morar nessas áreas de risco novamente? Então, é enxugar gelo. É um problema muito sério, porque envolve questões socioeconômicas, a pobreza, a concentração de renda, a questão da gestão pública em áreas pobres. Essa população tem que ser retirada dessas áreas de risco e passar a residir em moradias populares em áreas seguras. Mas é muita gente, aos poucos, gradativamente, e não tem como o município fazer isso sozinho, não tem como. O desassoreamento do canal fluvial, a retirada dessa população pobre dessas áreas de risco, a construção de conjuntos habitacionais em áreas seguras, isso aí envolve ações com diálogos e parcerias entre a gestão pública municipal, o governo estadual e o governo federal. Parcerias tecnicamente elaboradas. Não dá para ser uma coisa relacionada só a questões de vertentes político-ideológicas, de proximidades. Aí tem uma questão que é muito complicada. Alguém pode dizer assim, mas o deputado fulano teve muito voto nesse município. Só que o problema é que, às vezes, esse deputado destina uma determinada verba para um determinado município que não é aplicada no que é mais necessário, que é a preservação da vida humana. Porque essa população pobre está em risco. 2026 continuará em risco em 2027. Ou alguém acha que isso vai mudar? A gente sempre torce para que estejamos errados. Né? Mas o quadro é complicado, porque é algo que se arrasta há anos em grandes cidades. Então é necessário intervenções estruturais para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, porque há um impacto até na saúde mental das pessoas. Imagine você, uma pessoa que quer retornar para uma casa, morar em uma determinada localidade, um bairro, lá que é um fundo de encosta, as margens do rio, é um fundo de vale, é uma área de encosta complicada, onde essa pessoa volta à mente dessa pessoa familiares que ela perdeu naquela área, naquele mesmo local. E essa pessoa volta para tentar erguer um barraco naquela área.
Então é um problema relacionado não só à saúde, do ponto de vista das doenças de veiculação hídrica, como também é um problema sério do ponto de vista da saúde mental. Trata-se, portanto, de um problema complexo. Saúde e paz, até a próxima.